Você já terminou o seu dia exausto, como se tivesse feito realmente muita coisa, mas sabe e percebe que na prática você não trabalhou tanto para estar com esse cansaço tão extenuante? Nosso cérebro trabalha o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo. O problema é que com o nosso ritmo moderno, nosso ritmo atual de vida, a gente não tem dado muito descanso para o cérebro. Então, o tempo todo nós estamos preocupados com as notícias que a gente tem consumido, com o futuro, com o trabalho. A gente tem tomado muito mais decisões do que tomava há anos e décadas atrás. Então, acaba que esse cérebro que é preparado, fisiologicamente para uma carga mental, tem recebido uma carga muito maior de maneira constante. E aí o resultado é irritabilidade, baixa concentração, desmotivação para fazer atividades gerais, até mesmo atividades de lazer. E você pode confundir isso com outras coisas, até mesmo com transtornos mentais, e na verdade isso é fruto de cansaço extremo, sobrecarga mental. Então, sendo muito direto, o que a pessoa precisa fazer para lidar com esses sintomas tão desagradáveis no dia a dia é aprender a dizer não, colocar limites, tentar identificar a fonte desse desgaste, fazer pausas intencionais no dia a dia para quebrar um pouco esse ciclo de não parar, de corrida de rato que não se chega nunca numa conclusão. E a gente vai nesse vídeo falar um pouco mais sobre isso, destrinchando mais esses fatores e te ajudando a refletir um pouco mais sobre como você chegou até aqui e como é possível encontrar um caminho de saída. Porque nem todo cansaço precisa de mais tempo de sono. Alguns precisam de mais cuidado emocional. Pensa em alguém que está preocupado com o dinheiro, sobrecarregado com o cuidado com os filhos, a casa, alguém que está tendo problema no trabalho, lidando com conflitos familiares e preocupado com o futuro. Mesmo que essa pessoa passe o dia inteiro sentada, ela está realizando um extenso trabalho emocional. E por isso, muitas pessoas se culpam. Elas pensam, não fiz nada para estar com esse cansaço todo, eu deveria estar com mais disposição. Mas, na verdade, é que elas fizeram um extenso trabalho ao longo de todo um dia, de toda uma semana, e esse cansaço, essa irritabilidade, essa falta de motivação é um resultado de todo esse trabalho invisível que o seu cérebro está fazendo. Agora eu vou falar sobre alguns sinais de que o seu cansaço é emocional. O cansaço emocional nem sempre aparece como tristeza. Às vezes ele aparece com outros sinais, como, por exemplo, irritabilidade. Pequenas situações começam a parecer enormes e você começa a perder a paciência com mais facilidade. Outro aspecto importante é a falta de motivação. Tarefas simples parecem muito difíceis e você também perde o desejo de realizar atividades que antes você fazia com prazer ou com naturalidade. Você lê uma página e não consegue se lembrar do que leu. Você começa a fazer uma atividade e não consegue terminar aquilo. No fim das contas, o que você percebe é que tem se distraído com muito mais facilidade e a sua atenção tem durado muito pouquinho. E aí, quando isso acontece, a tendência é a pessoa achar que ela está preguiçosa, né? Tá, de repente com falta de vitaminas, mas muitas vezes o que pode estar acontecendo é que se trata de uma pessoa mentalmente exausta. Existe um hábito moderno que está fazendo com que nós estejamos sempre ocupados. Você senta para descansar, mas pega o celular. Seja para ler notícias, para relaxar, para ver memes, para conversar com outras pessoas, para responder mensagem no WhatsApp. Ali você vê problemas de outras pessoas, compara a sua vida com a de outras pessoas que estão talvez em situações melhores do que as suas. Aí, por conta disso, se sente mal ou triste pelo que você viu e que você queria estar vivendo, mas não está podendo viver agora. O seu cérebro recebe uma carga enorme de estímulos. Então, o seu corpo está parado. Mas o seu cérebro continua trabalhando inclusive numa frequência muito maior do que o saudável e o esperado. E o resultado disso é, você dorme, descansa fisicamente, mas quando acorda, a sensação é de quem não descansou praticamente nada. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Coisa número 1 é identificar as fontes do seu desgaste. Você precisa se perguntar o que é que está me consumindo ultimamente. Às vezes, não é uma quantidade enorme de tarefas. Talvez você não esteja sobrecarregado com muitas atividades. Mas talvez um problema específico está consumindo a maior parte do seu dia, dos seus pensamentos, das suas preocupações. E essa coisa está meio que drenando a sua energia. Segunda estratégia é criar pausas significativas e de propósito, reais. Não uma pausa em que você vai deixar de fazer uma tarefa para poder fazer outra. O famoso, enquanto descansa, carrega pedra. Nada disso.
É descansar mesmo. Naquele momento de pausa, você não vai ter exigências, você não vai ter preocupações, você não vai ter ocupações específicas. Observe os seus limites. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nem toda demanda precisa ser atendida imediatamente. Nem toda responsabilidade é sua. Muitas pessoas vivem esgotadas porque assumem muito mais do que a sua capacidade. Busque apoio, converse com alguém de sua confiança, procure apoio psicológico também se desejar e se puder. Nem tudo a gente precisa passar sozinho e muitas vezes passar acompanhado com alguém é o que nos possibilita sair melhor de uma situação difícil. Se você tem se sentido cansado o tempo todo, nem tudo tem a ver necessariamente com o corpo, talvez seja sua mente se sentindo sobrecarregada e te convidando a olhar melhor para ela, para os seus pensamentos, para as suas ações, para as suas responsabilidades e para a sua forma de lidar com os seus próprios problemas. Talvez seja a sua mente tentando dizer para você que você está sobrecarregado. Nem todo cansaço é falta de descanso. Às vezes é excesso de preocupação, de exigências e de responsabilidades. Reconhecer isso não é um sinal de fraqueza. É um passo importantíssimo para o cuidado com a sua saúde mental. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que tem se sentido muito cansado e achando que não tem feito nada para isso. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir que o que ela sente tem sim uma explicação. Inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo.